Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live de leitura do Ateu com Orgulho. É isso mesmo, eu sou Karina Meirelles e esse é o Ateu com Orgulho, o Instagram do Zé Regi. Eita, enquanto o povo chega, boa noite para quem tá chegando, boa noite para quem vai chegar. Então aqui tá, eu tô com frio, gente, muito frio. Vocês estão me escutando? Mas peraí, que quando começa. Ah! Vocês estão me escutando bem? Acho que. E aí, galera? Dá pra escutar? Tá baixo? Tá como? Tá como esse negócio? Boa noite, Marlon, Giovanni, 2, Oliver. É uma galera que tá entrando. O Carlos, todo mundo aí, sejam bem-vindos. O que acontece? Nas lives de leitura, eu leio livros. Às vezes eu leio textos curtos, mas a ideia dessa leva de live de leitura, que eu vou começar hoje, é para ler sobre Marx Stirner, porque eu vi a necessidade de ler sobre ele, pra galera... Eu tava saindo pra correr, Marlon. Eu vou fazer agora, porque mais tarde o frio aumenta e eu fico só na caverna. Valeu. Então, essas leituras serão sobre Marx Stirner. Eu vou ler esse texto dele, O Falso Princípio da Nossa Educação. Só que, antes, a gente precisa conhecer Marx Stirner, porque todo mundo diz, Marx Stirner é egoísta, Marx Stirner é tudo... Não tem diferença ler ou não ler, ele não influenciou nada. Não, Marx Stirner influenciou a Nietzsche, Marx Stirner influenciou Maria Lacerda de Moura. Então, assim, a gente não pode descartar só porque ele é incompreendido, né? A gente vai ler sobre ele, entender os aspectos da vida social de Stirner para entender a escrita dele, tá bom? Aí Everson tá aqui falando, e aí Everson? Fraga. Acho que é Fraga. Fraga chegou aí também. Tá entendendo? Então a gente vai ler o prólogo desse livro, que é Marx Stirner, autor de O Único Livro, de Christian Ferrer. Tá ligado? Esse livro aqui são coletâneas de textos sobre Marx Stirner e o texto de Marx Stirner sobre educação, que é o princípio, né, o falso princípio da nossa educação, que é muito interessante. Tá bom? Mas primeiro, hoje, a gente vai começar lendo o prólogo para a gente entender Stirner. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, vocês falem, tá certo? Pode mandar a pergunta aí que eu tô com frio, né? Aqui, tô no canto. Eita, agora eu acho que eu abafei o microfone. Não, tá aqui, tá certo. Simbora. Antes, esquentar por dentro também é importante. Vamos lá. Marx Stirner, autor de Um Único Livro, de Christian Ferrer. Chamava-se Johann Caspar Schmidt e não Marx Stirner, nome pelo qual é pouco lembrado na história da filosofia e saudado entre os que aderiram às ideias anarquistas. Sem dúvida, Stirner foi o mais curioso de todos os teóricos associados a ideias libertárias, ideias que não devem ser reduzidas a personalidades extravagantes ou ruidosas. É importante esse lembrete. Peraí, que eu sou meio cega, aí a luz tem que ser na luz que dê pra ver, né? Senão dá errado. Toda a sua vida resume-se em desordem, inconstância e má sorte. Quase um brasileiro. Condensado no título de seu solitário livro único e sua propriedade, que vou ler aqui também mais pra frente. A gente vai ler sobre Stirner, vai ler o falso princípio e depois ler o único, tá bom? É bom para entender o único, aí fica uma leitura que, né, fica uma coisa mais acessível.
Esta obra, que gozou de um momento de brilho fugaz em 1844, e Stirner nasce em 1806, viu, gente? Stirner nasce no início do século XIX, antes de Nietzsche, antes de uma galera aí. Teria permanecido no sombrio adormecimento das bibliotecas públicas não fosse John Henry Mackay, um poeta individualista que a trouxe novamente à luz, meio século depois de ser publicada, e recopilou alguns fragmentos da biografia do autor. Sejam bem-vindos. Para quem está entrando aqui agora, essa é uma live de leitura que eu faço, tá certo? Aqui tá frio, não tá me conhecendo, eu tô toda empacotada. E a gente tá lendo hoje, começar a ler esse livro aqui, Marx Stirner, O Falso Princípio da Educação, que eu não fixei e deveria ter fixado. Segura aí onde eu parei, que eu vou fixar aqui, tá certo? Leitura de Stirner. Stirner, vai ver. Quem tiver alguma Quem tiver alguma pergunta, tá certo? Só mandar que eu vou respondendo aqui. Ou alguma coisa a acrescentar sobre o que eu tô lendo. Falso princípio. Minha gente, eu entrei tão de supetão que eu nem princípio da educação. Que eu nem preparei o comentário para fixar. Tô fazendo agora, porque a gente faz ao vivo, não é verdade? Agora o negócio não quer ir. Pronto. Foi. Tá ligado? Isso eu faço, isso eu já li livros que tá lá no Rio, tá certo? Eu li Maria Lacerda de Moura completo, Filho Fascismo, Filho Direto da Igreja Capital, e outros livros lá. Voltando pra cá, né? John Mackay tá falando aqui. Descobriu, depois de um século e meio, o livro de Stirner lá, pegando poeira na biblioteca, e trouxe à luz. A luz. Vocês escutam as motos passando aqui. Triste. A luz, né, do povo lá. Marx Stirner nasceu em 1806 e foi sucessivamente órfão de pai, desapercebido estudante de filosofia, cultor de uma moderada existência boêmia, salpicada de bravatas extremistas, protetor de uma mãe assolada pela loucura, professor de uma escola de moças, autor de um único livro, microempresário fracassado e, por fim, um sobrevivente que obtinha um escasso sustento da gestão de negócios por conta de terceiros. Depois de ser excarcerado por pouco tempo, em decorrência de dívidas acumuladas, acabando obscuramente sem chegar à velhice, tuberculoso e na miséria, em 1856, são os dados de uma vida triste e patética. A única claridade nesta penumbra foi a publicação de seu extenso livro de 400 páginas que burlou, com certas dificuldades, a censura, mas que também lhe subtraiu o sustento, pois o expulsaram da escola onde lecionava, logo veio o esquecimento. O período em que Stirner redigiu seu livro, definitivamente o curto tempo em que escreveu e pensou, transcorreu numa taberna, quer dizer, foi pro bar, né, se inspirar na vanguarda. Quem nunca? Continuando. Vai pergunta, faz aí. Eu me perdi. Sim, transcorreu na taberna, que era propriedade do senhor Rippel, e cujo nome ficaria na história associado aos seus clientes assíduos, um grupo de jovens filósofos exaltados que se autodenominavam os livres. Imagina quem é essa galera que andava com Stirner. E que gostavam de polemizar continuamente em intermediáveis debates. Seus nomes eram Bauer, Rudd, Marx, Hegel e o próprio Stirner. Supõe-se que Engels tenha sido responsável pelo apelido de Stirner, frontudo, homem com fronte proeminente. Na Areba, a galera tirava onda. E é nóis, tô lendo. Tá fixado aí o comentário? Eu tô lendo Stirner. Não tá fixado, não. Mas eu vou fixar. Não, tá fixado. Fixar comentário.
Não sei porque saiu, mas... Entre eles havia uma mulher, naquela época chamada de Emancipada, que seria momentaneamente a esposa de Stirne. Era boêmios, dispunham de tempo, alardeavam o seu extremismo verbal e estavam fartos da influência que o fantasma de Hegel, quer dizer, exercia sobre seus pares filosóficos e sobre eles mesmos. Estavam revoltados, né, gente? Mais do que os outros, seria Stirne quem romperia de modo radical com o aspecto hegeliano. Pouco tempo depois, o grupo se dispersaria. Né? A gente conhece a história. Eita, por que será? Por que será? Em grande parte devido ao agravamento das condições políticas da Alemanha. Todo esse tempo de criatividade do hegelianismo de esquerda não durou mais que um fósforo aceso. A filosofia de Stirne, desenvolvida ardorosa e amplamente em O Único e Sua Propriedade, consiste numa defesa cerrada da personalidade humana confrontada à sociedade e ao Estado. A máxima de Stirne resume-se à ideia de que a missão de uma pessoa consiste em chegar a ser ela mesma, reconhecer o que lhe é próprio, assumir que nada existe acima dessa propriedade e que o que não constitui o próprio de si mesmo deve ser posto em condição de tensão para tornar evidente o que está em afinidade com a autonomia pessoal e o que lhe é prejudicial e perigoso. A única propriedade verdadeira de uma pessoa é, então, ela mesma. Todavia, paradoxalmente, de si mesmo. Paradoxalmente, para ser-o de maneira autêntica é preciso tomar posse de si mesmo. Só a partir deste centro de gravidade é possível vincular-se livremente com a sociedade. Faz sentido, né, gente? Como é que a gente vai viver num coletivo, entendendo as diversidades e a cultura e como é que eu posso dizer, as diferentes formas de chegar ao mundo e de ser no mundo, se a gente nem se conhece? Como é que eu vou ter empatia pelo outro, se nem eu tenho por mim mesmo? Porque eu nem me conheço, eu nem sei me colocar que lugar eu tô, onde é que eu sou, como é que é isso? Só a partir deste centro de gravidade é possível vincular-se livremente com a sociedade. Stirne concluiu que o Estado é necessariamente rival do indivíduo, que a instituição hierárquica, por sua própria essência, é anti-individualista, contrária à vontade pessoal. Aqui o individualismo para Stirne não é, tem a ver com a individualidade do ser humano. Não é o individualismo do capitalismo. Manda esse raio aí pra mim, tão bom. Mando também. Quem tá no grupo eu já mandei, mas eu mando. Peça no DM, no direct, que eu envio o PDF do texto de Stirne. Desse livro aqui que eu tô lendo, não tem não. Só na Imaginário, porque nem só de Boitempo vive o leitor subversivo. Bora lá. A pedra de toque da autonomia reside na personalidade, no caráter, essa substância que podemos moldar e construir com um projeto, de modo como uma pessoa procede à educação de si mesma. É com essa autoeducação, o único descobre o enorme poder que se encontra em germe em cada pessoa singular. Este é o princípio irrevogável sobre o qual constitui sua fortaleza argumentativa. O livro não é outra coisa senão um canto à liberdade individual. Meu amigo, eu sou... Se deixar, eu vou me embora. Pode falar, que eu vou estar pedindo calma, respira e vai. O livro não é outra coisa senão um canto à liberdade individual, escrito sob a forma de tratado de filosofia, cuja radicalidade é inédita, realmente. O Único e Sua Propriedade, ele é um livro disruptivo, assim, tá ligado? Ele é um livro que vai mexer com você, assim, lhe questionar mesmo, tá ligado? Isso é bom, porque por mais que você não concorde com o Stirne, vai fazer você se autoconhecer, refletindo como você se enxerga e como percebe o mundo à sua volta. Mas cujo campo aqui,
cuja radicalidade é inédita, mas cujo campo de tensões ideológicas é característico daquela época. Isso é importante. Essa contextualização da época que Stirner vive, para a gente não ver, não só Stirner, né? Todo livro que a gente for ler do século XIX, a gente tem que pensar em como a galera vivia o século XIX, né? Que não é igual ao século XXI, né? O imperativo categórico individualista está no ar, e Stirner captou intuitivamente muito antes dos demais. Suas ideias podem ser entendidas, além do mais, como antecessoras e habitualmente não reconhecidas às de Friedrich Nietzsche e do existencialismo posterior. Em suma, Stirner foi o metafísico do anarquismo. Quem descobriu algo evidente, todavia, muito difícil de assumir sem tirar as conclusões ontológicas e políticas que isso supõe, que toda pessoa, em última instância, é única. O restante da obra de Stirner são fragmentos. Não escreveu quase mais nada, exceto um livro eventual destinado a ganhar algum dinheiro em poucos ensaios. Um destes é O Falso Princípio da Nossa Educação, escrito a pedido de Marx e publicado no Zeitung, quase metade do século XIX, mais para frente. A especificação da data não é extravagância, pois aquela época foi marcada pelo início da escolarização maciça. Realmente, na época que Stirner lança a educação, o falso princípio da educação, o debate dentro da educação é o debate iluminista. Que a educação a gente vai exercer para a massa. O debate dentro das universidades e academias sobre a educação era esse. E Stirner mostra que existem várias ramificações pedagógicas, né? Que é a pedagogia iluminista, e tem a pedagogia que ele elabora, que é a pedagogia realista, que ele mostra e apresenta nesse texto do Falso Princípio da Educação. Né? Ele vai aí fundamentar alguns princípios e fundamentos da pedagogia libertária, da pedagogia anarquista e educação libertária. O que foi um contraponto naquela época. E muitas vertentes pedagógicas hoje, né, consideradas progressistas, bebem muito da educação libertária. Certo? Mas que vocês não tenham consciência disso. Inclusive a BNCC. Mas vamos embora. Eu nem sei mal onde eu parei, porque quando eu paro para conversar... Boa noite para quem tá chegando. Tá frio, aqui tá frio. Eu tô frio, aqui tá frio. Eu moro numa cidade que, mais que seja Paraíba, interior, chove muito nessa época do ano. É uma época mais fria que tem, assim. Eu não tô acostumada ao frio. Direta, ai meu Deus do céu. Sim, voltando. Aí ele diz, né, que em suma, Stirner foi um metafísico do anarquismo, que descobriu algo evidente. Isso eu já li. Aqui, o resto da obra também já li, já. Ai, onde é que eu tô? Sim, eu vou voltar, né? Um destes foi o Falso Princípio, um destes textos que ele escreveu foi o Falso Princípio da Nossa Educação, a pedido de Marx. Olha, a pedido de... Aí ele vai... Sim, é aqui. Achei onde é que eu estava. Pois aquela época foi marcada pelo início da escolarização maciça, uma das afirmações fundamentais do projeto iluminista. A saga da escola pública foi promovida como o combate mortal contra o flagelo do analfabetismo. Todavia, Stirner não acreditava que a alfabetização equivaleria à educação de homens livres. Isso vale para hoje, tá? A educação que a gente tem hoje ensina as pessoas a decodificarem e a copiarem seu nome, a escreverem, a serem copistas. Elas não conseguem elaborar a compreensão do que está lendo. Ela decodifica o símbolo, mas não interpreta a mensagem. A maioria é assim. A educação, ela promove isso. A educação formal, ela promove isso na sua prática. Né? Tem alguns professores aí, guerreiros, no meio disso tudo, tentam, né, construir um ser humano crítico, mas a instituição, ela é muito... Ela se auto-sabota, né? O Estado ali sucateia para você não ter como... Mas a gente vai, a partir do nada a gente constrói também. Vamos lá.
Até então, a educação consistiria na formação estamental do gosto e das maneiras cortesãs, ou então na especialização de uns poucos em ofícios específicos, ou ainda modos de adquirir habilidades intelectuais aptas para gerir as relações entre grandes senhores, ou adquirir maestria numa arte a partir do saber de um homem já experimentado na matéria. O iluminismo, ao contrário, pensou a educação como meio para formar cidadãos livres, emancipados da tutela religiosa e das pressões autocráticas. No entanto, a igualdade entre seres emancipados do antigo regime não era o projeto de Stirner. Era a igualdade, não com os demais, mas consigo mesmo, o que o concernia como filósofo, e isso estava fora das questões entre os pedagogos do século XIX, né? Pois a ideia da unicidade sequer era pressentida, as liberdades do querer. Hoje, a educação, ela entende e tem como um dos fundamentos o autoconhecimento, porque ela entende hoje, depois de séculos, que Stirner disse isso, o que Stirner fala, que não adianta você educar uma mente para ser livre se ela não se autoconhecer, se ela não tiver primeiro o domínio de si, para ser livre com consciência, vamos dizer assim. Alguém tem alguma pergunta aí? Aí vai falando. Apesar que, né, vamos aí. Vai ficar gravado, quem quiser ler, escutar depois, fica à vontade. Compartilha, curte, comenta, que o povo aí, ó, não gosta não de comentar, não. Não. Gosta de comentar. Agora uns crentes que vem comentar aqui. Não sei o que a Christian tá fazendo aqui, mas tem. Agora eu me perdi de novo. Sim. As liberdades do querer, via régia da modelação de si mesmo, transcendiam as filosofias da consciência. Para as duas escolas pedagógicas que Stirner critica, a humanista e a realista, ele critica as duas, uma preocupação com a formação clássica, a outra em dotar cidadãos de saberes cívicos, saberes aptos a ganhar a vida. A educação não era outra coisa senão a acumulação dos conhecimentos. E, na verdade, quando aparentemente posições. Eu falei que Stirner criava a pedagogia realista, não foi? E aqui está dizendo que ele também era contra. É porque, assim, não é realista, tipo é existencialista, tá ligado? Eu que troquei aqui a palavra, tá certo? Tem outro significado, né? Agora eu me lembro lá, ixi, agora tá dando calor, tá batendo. Fazendo efeito aqui, a zoada aí pra vocês. Bora lá. Alguém tem alguma questão? Não, né? Tá tranquilo, né? Ninguém tá falando nada. Bora embora. A educação não era outra coisa senão a acumulação de conhecimentos e, na verdade, conquanto aparentem posições contrárias, não deixam de ser equivalentes. Em contrapartida, Stirner entende a educação como nutrição do espírito, como um modo de personalização do saber, como meio para a formação do caráter. Quando o saber é pensado como matéria-prima de ser transmutado em vontade, entendemos que a essência do conhecimento consiste em favorecer as metamorfoses do ser. Tá ligado? O Stirner não se prendia a moralismos, né? Ele sempre iria entender a individualidade. Ele queria que os professores, né, tá falando de educação, quem faz educação são os professores, entendessem a criança, ou o adolescente, ou o ser ali pensante que está na minha frente, né? Com um ser que é totalmente metamorfo. Ele pode se transformar, ele pode se reconstruir, pode se destruir. Ele pode pensar diferente, pensar igual, mas ele está em constante transformação. Para Stirner, o ser humano é uma crisálida perpétua. Hoje sabemos que o projeto do humanismo está em ruínas e que sua grandeza, bem como sua debilidade, consistiu num imenso esforço para transformar a parte animal dos seres humanos num apêndice da razão. Numa época passada, as práticas ascéticas cristãs
tentavam, com outros instrumentos pedagógicos e um centro de gravidade distinto, alcançar os mesmos resultados. De agora em diante, a pedagogia deve pensar-se a partir de seu fracasso anterior. Stirner foi um dos primeiros a assumir que a substância a ser objetivo de um pensamento pedagógico era a própria existência. É o que a gente aprende. O que é que eu falo? Eu faço formação dos professores. O que é que eu falo para os professores? O que é que tem na BNCC, que é o nosso documento que rege a nossa prática hoje no Brasil? Tem dizendo assim, que a criança é um ser ativo, é um ser pensante e um ser de cultura, que eu, a partir dos meus conhecimentos pedagógicos, devo olhar e observar o que ela compreende do mundo, para a partir daquilo ali, eu transformar o saber, eu levar o conhecimento. Mas eu não levo o conhecimento como se ela não soubesse de nada. Eu só construo esse conhecimento, esse saber, essa minha aula, esse meu planejamento, a partir do que a criança sabe. Então, ela que me dá o conteúdo que eu preciso para fazer as aprendizagens acontecer. Tá ligado? É sobre isso. Vai continuando. De agora em diante, a pedagogia deve pensar-se a partir de seu fracasso anterior. Stirner foi um dos primeiros a assumir essa substância a ser objetivo de um pensamento pedagógico. Era a própria existência, a vida, e que para isso não necessita apenas de liberdade de pensamento, mas também de liberdade de personalidade. Caso se escolha, encontramos-nos agora com a mesma disjuntiva que Marx e Stirner enfrentou: criação ou domesticação. Caso se escolha a primeira opção, o conhecimento é somente um instrumento para abrir o caminho rumo aos mistérios de si mesmo. É conhecendo, Paulo Freire fala, conhece o mundo e você vai se conhecer. E o Stirner fala, se conheça e você conhecerá o mundo. Tá ligado? Os dois estão errados? Não, nenhum dos dois. É válido porque somos sujeitos de afetos, né? Existe aquilo que não sou eu, o estrangeiro, como diz Otto Gross, né? O estrangeiro a mim, que é educação, seja formal ou informal, né? Que vai me afetar, né? Somos sujeitos de afetividade também, né? Isso também é importante. Mas eu também afeto o meio, os outros, o estrangeiro. Entende? Quando eu tenho consciência de mim. É isso aí. Aí, isso aqui foi a apresentação para entender como é o pensamento de Stirner, qual é a pegada dele. Vocês viram que ele é bem forte. Gostaram? Tem alguma pergunta? Eu só li o prólogo do livro até o momento, que eu não sei que horas são, que eu não tô vendo nada aqui. E aí, tem gente aí, pessoal, fala um oi.